Olá a todos e todas. Vamos iniciar o roteiro de aprendizagem sobre unidade de conservação. Até então, nós vimos o roteiro de aprendizagem sobre paisagem. Nele, vimos o que são paisagens naturais e paisagens culturais, paisagens degradadas e paisagens preservadas. Esse novo conteúdo, unidade de conservação, está totalmente relacionado com paisagens naturais e preservadas. Nesse roteiro, nós vamos ver um pouquinho melhor o que seriam as unidades de conservação e qual é a importância que elas têm para a nossa sociedade. Bom, vou ler junto com vocês então a introdução. Prezado estudante, esta tarefa vai levar você a um novo aprendizado cheio de desafios e novas descobertas sobre as unidades de conservação no Brasil. Este roteiro tem dois objetivos, sendo eles: primeiro, entender o que são as unidades de conservação e quais são os tipos e categorias de unidades de conservação, e segundo, reconhecer a importância das paisagens preservadas para a sociedade. Leia com atenção as questões e fique de olho nas dicas fornecidas. Elas vão ajudar você a encontrar respostas e mostram coisas novas sobre o tema. Bem, o primeiro objetivo é entender o que são as unidades de conservação e quais são os tipos e categorias de unidades de conservação. Dica: antes de começar este roteiro, relembre no caderno o que vimos até agora sobre paisagens preservadas. O que são paisagens preservadas? Qual a importância dessas paisagens e qual é o papel do Estado para a preservação dessas paisagens? Como eu disse, as unidades de conservação, elas têm uma relação muito forte com as paisagens preservadas e também as paisagens naturais. Então, antes de começar a entender o que são as unidades de conservação, é necessário saber o que são paisagens preservadas e o que são paisagens naturais. Então, se você, deu aquela esquecida, é só retomar no caderno para a gente seguir. Após essa revisão no caderno, vamos seguir. Unidades de conservação, UCs. A fauna e a flora, os rios, os mares, as montanhas. Cada um dos elementos da natureza tem um papel a desempenhar. E para que isso ocorra, é preciso haver equilíbrio. Com o passar do tempo, muitas áreas naturais foram sendo destruídas para dar lugar à ocupação humana. Animais e plantas foram eliminados, alguns desapareceram e outros, até os dias atuais, ainda correm risco de extinção. Nosso país é considerado mega biodiverso. Aqui se encontra uma grande variedade de espécies da fauna e da flora, compondo importantes ecossistemas que nos proporcionam um dos melhores climas do mundo, água pura e em grande quantidade, terras férteis e paisagens paradisíacas. Este é o nosso maior privilégio, esta é a nossa herança. Temos uma natureza que nos oferece todos os recursos de que precisamos para viver bem. E essa herança deve ser protegida. O governo brasileiro protege as áreas naturais por meio de unidades de conservação, UC. Estratégia extremamente eficaz para a manutenção dos recursos naturais em longo prazo. Unidade de conservação é vida, é diversidade, é riqueza, é patrimônio nacional. Esse texto ele foi adaptado do site do Ministério do Meio Ambiente e vocês podem acessar ele na íntegra por esse link. Bom, a dica é anotar
os próximos conceitos no seu caderno, porque eles são conceitos novos e são muito importantes para vocês entenderem sobre unidade de conservação. Então, a gente já começou falando um pouco o que são as unidades de conservação. Vocês também assistiram o vídeo do que são as unidades e qual a importância que elas têm para a sociedade. E agora nós vamos falar dos tipos de unidades de conservação que existem. Então, vocês já têm uma ideia do que são as unidades de conservação, que são áreas naturais e que devem ser preservadas pela importância que elas têm para nós. Mas existem dois tipos diferentes de unidades de conservação e a gente vai ver isso agora. Então, olha só. As UCs dividem-se em dois grupos. O primeiro grupo chama Unidades de Proteção Integral e um segundo grupo que chama Unidades de Uso Sustentável. Vamos ler juntos então o que são as unidades de proteção integral. A proteção da natureza é o principal objetivo dessas unidades, por isso as regras e normas são mais restritivas. Nesse grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais são recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. As categorias de proteção integral são estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Então, as unidades de proteção integral, como o próprio nome já diz, são unidades em que tem que ter a máxima proteção. As pessoas, elas não podem retirar, consumir, danificar os recursos naturais daquele lugar, ok? O que são recursos naturais? Coloquei essa definição para vocês nessa dica. Você sabe o que são recursos naturais? Recursos naturais é tudo o que se encontra na natureza e são necessários para o ser humano. Por exemplo, a água é um recurso natural porque ela se encontra na natureza e a gente retira ela da natureza porque nós precisamos beber água. É uma necessidade humana, então a gente retira um recurso da natureza para suprir uma necessidade nossa. Além da água, a gente tem os metais como alumínio, ferro, ouro, petróleo, o próprio solo que a gente acaba plantando para colher os alimentos, florestas, entre outros. Então, todos esses elementos que são da natureza e que o homem retira para o seu próprio consumo são o que nós chamamos de recursos naturais. Então, voltando aqui, as unidades de proteção integral, elas são unidades que têm que ter máxima proteção, ou seja, não é permitido a retirada, o consumo e às vezes até mesmo danificar os recursos naturais deste lugar, ok? E nós temos outro tipo de unidades de conservação, que são as unidades de uso sustentável. Vamos ler o que são. São áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada. As categorias de uso sustentável são
área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental, APA, e reserva particular do patrimônio natural, RPPN. Esse texto também foi retirado e adaptado do site do Ministério do Meio Ambiente, vocês podem acessá-lo por esse link. Bom, ao contrário das unidades de proteção integral, as unidades de uso sustentável, elas têm que equilibrar, conciliar o uso sustentável dos recursos naturais pelos seres humanos com a conservação da natureza. Então, nesse caso, as regras não são tão rígidas. As pessoas, elas podem extrair recursos naturais dessas áreas. Só tem um porém. Elas podem extrair desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada. O que seria isso? Elas podem extrair desde que dê tempo para a floresta se recompor, desde que elas não prejudiquem ao ponto da própria natureza não conseguir se regenerar. É um conceito bem complicado, bem complexo, mas que é o seguinte: você pode utilizar, você pode coletar, você pode consumir, mas desde que você não danifique. Seria mais ou menos isso. Tudo bem? Bom, então nós vimos aí os dois grupos de unidades de conservação e agora a gente vai fazer a nossa primeira tarefa. Tarefa 1. Coloque verdadeiro para as afirmações verdadeiras e falso para as afirmações falsas. Essa tarefa eu deixo no roteiro, mas vocês sabem que vocês vão respondê-la lá no formulário. No formulário vão ter duas colunas, uma de verdadeiro e uma de falso. Se a frase for verdadeira, é só clicar na bolinha onde está o verdadeiro. Se a frase for falsa, é só clicar na bolinha da coluna das afirmações falsas. Tudo bem? Então, as unidades de conservação, os Cs, são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público com objetivos de conservação. Essa afirmação verdadeira ou falsa? B. Existe apenas um tipo de unidade de conservação, a unidade de proteção integral. E essa afirmação que a gente acabou de ler sobre os tipos de unidade de conservação, essa afirmação B, ela é verdadeira ou falsa? C. Nas unidades de proteção integral, é permitido o uso indireto dos recursos naturais, isto é, aquele que não envolve o consumo direto dos recursos naturais. Verdadeiro ou falso? D. Nas unidades de uso sustentável, existe um equilíbrio entre conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. E, no Brasil, existe somente unidade de uso sustentável. Então, é isso. Essa tarefa, de acordo com o que a gente leu, e eu pude explicar o que vocês acham, verdadeiro ou falso, para cada uma das afirmações. Tarefa 2. As Cataratas do Iguaçu estão localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação brasileira, e no Parque Nacional de Iguaçu, na Argentina. Ambos foram considerados Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1986. As cataratas estão formadas por um conjunto de 275 saltos de até 80 metros de altura, alimentados pelo rio Iguaçu.
É um lugar belo, de natureza exuberante, sendo nomeado Maravilha Mundial da Natureza em 2007. Dica: assista ao vídeo postado nesta atividade, Parque Nacional do Iguaçu, 90 razões para continuar conservando a natureza, do canal ICMBio. Pessoal, deixei na plataforma dessa atividade esse vídeo que é muito interessante e que vocês podem conhecer um pouco mais sobre este parque. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, mas tenho muita vontade. Com certeza, assim que eu puder, vou conhecer esse parque que realmente é uma beleza muito singular e monstruosa, né? A natureza mostrando sua grandiosidade. Agora eu quero que vocês respondam essas questões. Letra A. Você conhece o Parque Nacional do Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu? Se sim, como foi? B. As cataratas estão dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Podemos afirmar que os parques são unidades de proteção integral ou unidade de uso sustentável? Releia o texto com as definições acima. Então, as cataratas elas estão dentro de um parque. Os parques, eles são o quê? Eles são unidades de proteção integral, ou seja, eles têm regras rígidas, não pode coletar, consumir ou danificar os recursos naturais deste parque, ou ou esse parque é uma unidade de uso sustentável, ou seja, as pessoas podem coletar, podem consumir coisas do parque, só não podem danificar. O que vocês acham? C. Para quem visita o parque, é permitido consumir, coletar ou danificar os recursos naturais do parque? Por quê? Então, é aquela coisa, se vocês responderam que o parque é uma unidade de proteção integral, então na resposta C a gente já sabe que não é permitido consumir, nem coletar ou danificar, ok? Agora, se vocês responderam que o parque é uma unidade de uso sustentável na letra B, a gente já sabe que algo eles podem fazer no parque, né? Consumir e coletar recursos naturais. Então, de acordo com o que vocês responderam na letra B, está relacionado com a letra C. D. No Parque do Iguaçu é possível fazer caminhada, rafting, que é a descida de corredeiras utilizando botes infláveis, rapel, que é a descida de paredão com a ajuda de corda, trilha de bicicleta, arvorismo, que é o passeio em trilhas instaladas em árvores, avistamento de fauna, passeio de barco e caiaque. Você gostaria de visitar o parque? Qual ou quais atividades você faria? Eu gostaria que vocês, para quem não foi ao parque, imaginassem o que iriam gostar de fazer e como seria a sensação. E para quem foi ao parque, pode falar o que fez no parque, também seria um modo interessante de compartilhar. Tudo bem? Bom, pessoal, no momento é isso. Na próxima semana a gente continua falando das unidades de conservação e dos parques nacionais que existem no Brasil, ok? Bons estudos e até mais!